Um síndico apontou câmeras para minha janela e minha vida virou um pesadelo. Quando descobri a verdade por trás daquela segurança, tudo desmoronou. Ninguém imaginava o que aconteceria depois. Uma história sobre invasão, coragem e justiça, que vai fazer você repensar o significado de privacidade. Prepare-se para uma reviravolta emocionante. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Privacidade é como calcinha. Você só percebe o quanto ela importa quando alguém tenta espiar o que não deveria. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. 40 anos ensinando Machado de Assis para adolescentes rebeldes não me prepararam para a guerra que enfrentaria na suposta tranquilidade da minha aposentadoria. Quem diria que, aos 68 anos, eu me tornaria a rebelde do condomínio Jardins da Primavera? Tudo começou numa segunda-feira comum. Estava eu regando minhas orquídeas na varanda, de camisola, porque, convenhamos, qual é a graça de se aposentar se não podemos andar de camisola até meio-dia? Foi quando notei 2 olhos mecânicos me encarando, brilhando como se zombassem da minha rotina matinal. Câmeras, novinhas em folha, apontadas diretamente para minha janela e varanda, meu santuário. Por um momento fiquei paralisada. O regador escorregou dos meus dedos, derramando água nas cerâmicas italianas que eu trouxe de minha única viagem internacional. Senti aquele frio na barriga, o mesmo que sentimos quando percebemos que estamos sendo observadas. Você conhece essa sensação, não é mesmo? Aquela invasão que nos deixa nuas, mesmo quando estamos vestidas. Não pensei 2 vezes. Coloquei um roupão por cima da camisola. Digamos que tinha partes já um tanto transparentes pelo uso, e desci. Não peguei o elevador. Desci 5 andares pelas escadas, movida pela indignação. E olha que meu joelho direito não é mais o mesmo desde que escorreguei naquela excursão a Petrópolis, 3 anos atrás. Roberto! Chamei ao entrar na portaria procurando o síndico. Roberto Mendes, 54 anos, administrador do nosso condomínio há 15 anos. Aquele tipo de homem que acha que o mundo é seu. Barriga saliente, sobrancelhas espessas e um sorrisinho de canto que sempre me lembrou um político em campanha. Roberto, precisamos conversar sobre essas câmeras que apareceram apontadas para meu apartamento. Ele emergiu do escritório com aquela prancheta que carrega como se fosse um escudo. Ah, dona Helena, bom dia. Vi que já notou nossa nova medida de segurança. Fiquei até preocupado pensando se a senhora veria com bons olhos. Afinal, segurança nunca é demais, não é mesmo? Segurança, aquilo era tudo, menos segurança. Senhor Roberto. Usei o senhor propositalmente. Sei como homens como ele se sentem incomodados quando são formalmente lembrados da idade. Desde quando segurança significa apontar câmeras diretamente para o interior da casa de uma moradora? Aquilo está mirando minha sala, minha varanda, e se eu não fechar as cortinas até meu quarto? Dona Helena, a senhora está exagerando. As câmeras estão posicionadas para cobrir a área externa. Se por acaso captam parte do seu apartamento, é mera coincidência geográfica. Coincidência geográfica? Aquele homem realmente achava que eu havia nascido ontem? Eu lecionei literatura por 40 anos, senhor Roberto. Sei reconhecer uma mentira mal construída quando ouço uma. Quero essas câmeras redirecionadas ou removidas até amanhã. Infelizmente, não posso atender seu pedido. Foi uma decisão administrativa para benefício coletivo. Ele ajustou a gravata. Uma gravata às 9 da manhã em um condomínio. Residencial, vejam só. E continuou. Se quiser, formalize uma reclamação para a próxima assembleia. Saí dali fumegando. Vocês me conhecem. Ou melhor, vão me conhecer ao longo desta história. Não sou de baixar a cabeça, nunca fui. Não foi assim que conquistei o respeito de gerações de alunos bagunceiros na escola estadual, onde lecionei por décadas. Não foi assim que sobrevivi a um casamento de 30 anos com um homem que achava que lavar uma louça era ajudar e não obrigação. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei com as luzes apagadas, espiando pela fresta da cortina. As luzes vermelhas das câmeras piscavam no escuro como olhos demoníacos. Comecei a questionar se estava ficando paranoica. Afinal, qual seria o interesse em espionar uma professora aposentada?
Minhas atividades mais excitantes eram resolver palavras cruzadas e assistir reprises de novelas antigas. Mas então percebi, não era sobre mim especificamente, era sobre poder, sobre controle e sobre a eterna batalha entre homens medíocres em pequenas posições de autoridade e mulheres que se recusam a ser controladas. Conhecemos bem esse script, não é mesmo, minhas caras? Na manhã seguinte, decidi agir. Comecei fazendo o que toda boa professora faz, pesquisar. Baixei a convenção do condomínio e o regimento interno. Li tudo, incluindo as letras miúdas que ninguém nunca lê. E lá estava. Qualquer instalação de equipamentos de segurança em áreas comuns deve ser aprovada em assembleia por maioria simples. Um sorriso malicioso surgiu em meus lábios. Aquele que minhas ex-alunas conheciam bem, o sorriso que surgia quando eu pegava alguém colando na prova de literatura. O sorriso do "te peguei". Mas antes de confrontar Roberto novamente, fiz outra coisa. Comecei a perguntar por aí. Descobri que ninguém se lembrava de ter votado a instalação de câmeras em assembleia. Algumas vizinhas nem sabiam da existência delas. Minha primeira aliada foi Carmen, do 302, uma viúva de 72 anos com uma língua tão afiada quanto sua visão para fofocas. Helena, você não é a única incomodada, confessou Carmen enquanto tomávamos café em seu apartamento. Longe das malditas câmeras. Disseram que as câmeras são por causa de entregas suspeitas, mas não engoli essa história. Sabe o que eu acho? Acho que Roberto está de olho em quem entra e sai dos apartamentos, principalmente das viúvas e solteiras. Acha mesmo, Carmen? Minha filha, homem é tudo igual. Só muda o endereço e o sobrenome. Roberto sempre foi controlador. Você se lembra da história do porteiro Antônio? Foi demitido porque se recusou a reportar os horários em que as moradoras recebiam visitas masculinas. Aquilo foi o estopim. Saí do apartamento de Carmen mais determinada do que nunca. No caminho para o elevador, encontrei Dona Jurema, 80 anos e contando, moradora mais antiga do prédio. Essas câmeras são um absurdo, exclamou ela, antes mesmo que eu mencionasse o assunto. Não posso nem estender minhas roupas íntimas no varal sem me sentir observada. E sabe o que é pior? Roberto teve a audácia de dizer que, na minha idade, ninguém estaria interessado em olhar mesmo. Meu sangue ferveu. Não é sobre ser ou não atraente. É sobre dignidade. Sobre o direito de existirmos em nossos próprios espaços sem nos sentirmos vigiadas. Decidi que não lutaria apenas por mim, mas por todas nós. Naquela tarde, bati novamente à porta do escritório do síndico. Desta vez com o regimento interno em mãos, várias passagens destacadas com marcador amarelo. Senhor Roberto, adoraria que me mostrasse a ata da assembleia onde foi aprovada a instalação das câmeras. Ele piscou algumas vezes como uma coruja exposta à luz do dia. Dona Helena, essas questões administrativas são complexas. Não vejo complexidade alguma. Ou houve votação, conforme exige o item 37B do regimento, ou não houve. E se não houve, temos um problema sério de violação das normas condominiais. Devo admitir que senti um prazer quase perverso ao vê-lo engolir em seco. Ele ajustou. A cadeira ajustou a gravata, novamente. E finalmente respondeu. Foi uma medida emergencial. A assembleia seria apenas uma formalidade. Formalidade? Curioso como homens tendem a chamar de formalidade qualquer regra que os impeça de fazer o que bem entendem. Quero uma assembleia extraordinária convocada para esta semana. Caso contrário, levarei o caso ao Conselho Regional de Administração de Condomínios. Ele riu. Riu na minha cara. Dona Helena, com todo respeito, a senhora está exagerando. São apenas câmeras de segurança. Se são apenas câmeras, então não se importará em redirecioná-las para longe da minha janela até que a assembleia decida, certo? O silêncio dele foi ensurdecedor. A assembleia foi marcada para dali, há 3 dias. Tempo suficiente para eu montar meu caso e angariar apoio. Fiz o que sempre fiz de melhor: educar. Passei de porta em porta, explicando para as vizinhas, principalmente as mais velhas, sobre o direito à privacidade, sobre como as câmeras poderiam ser usadas para vigilância indevida e sobre a importância de seguirmos as regras do condomínio.
Foi então que descobri uma aliada inesperada, Solange, a síndica substituta, uma contadora aposentada de 70 anos, discreta a ponto de muitos nem lembrarem que ela existia. Mas Solange tinha algo que faltava a muitos, um senso aguçado de justiça e um olhar minucioso para números. Helena, disse ela ao me convidar para seu apartamento, não são só as câmeras. Tenho observado algumas irregularidades nas contas. Do condomínio há meses. Aumentos de taxas sem justificativa clara, contratos de manutenção com valores acima do mercado. Por que não disse nada antes? Roberto tem muitos aliados e, francamente, tenho medo. Mas quando vi como ele reagiu à sua reclamação sobre as câmeras, percebi que precisamos agir. O dia da assembleia chegou. O salão de festas do condomínio, aquele mesmo onde celebramos aniversários e formaturas, transformou-se em uma pequena arena gladiatória. De um lado, eu, Solange, Carmen, Jurema e cerca de 10 outras moradoras, a maioria acima dos 65 anos. Do outro, Roberto e seus aliados, principalmente proprietários que não moravam no prédio e alugavam seus apartamentos, além de alguns maridos subservientes arrastados por suas esposas. Eu estava nervosa, não vou mentir. 40 anos ensinando literatura me deram voz para falar em público, mas ali era diferente. Não eram adolescentes entediados que enfrentava, eram adultos com interesses financeiros e poder de voto. Roberto abriu a assembleia com seu discurso ensaiado. As câmeras foram instaladas para garantir a segurança de todos. Recentemente, tivemos relatos de entregas suspeitas e tentativas de marketing enganoso, direcionado especialmente aos idosos. As câmeras são nossos olhos quando não podemos estar presentes. Olhos, é. Interessante como ele admitiu que as câmeras eram para vigiar, e não apenas para registrar incidentes, como havia dito inicialmente. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me com a dignidade que minhas dores nas costas permitiam e caminhei até o centro do salão. Não usei o microfone. Anos ensinando em salas barulhentas me deram um volume de voz que dispensava amplificação. Vizinhos e vizinhas, não estou aqui para questionar a importância da segurança. Estou aqui para questionar a forma como ela está sendo implementada. Primeiro, as câmeras foram instaladas sem aprovação coletiva, violando nosso próprio regimento. Segundo, elas estão posicionadas de forma a invadir a privacidade de diversos apartamentos, especialmente os do Bloco A. Curiosamente, onde mora a maioria das mulheres solteiras e viúvas do condomínio. Houve um burburinho. Continuei. Terceiro, e talvez mais importante, se o objetivo é segurança, por que as câmeras não estão voltadas para os portões de entrada e saída, para o estacionamento ou para as áreas realmente vulneráveis? Por que estão direcionadas para nossas janelas, nossos quartos, nossos espaços íntimos? Foi quando Roberto me interrompeu. Dona Helena está claramente paranoica. Ninguém está interessado em espionar uma senhora da sua idade. O silêncio que seguiu foi gélido. Ele havia acabado de cometer o erro que tantos homens cometem: subestimar uma mulher por causa de sua idade. Sorri. Aquele sorriso que congelava o sangue dos meus alunos quando tentavam me enganar. Senhor Roberto, agradeço por confirmar exatamente o ponto que estou tentando fazer. Se as câmeras não têm objetivo de vigilância, como o senhor acabou de sugerir ao insinuar que ninguém se interessaria em me observar, então qual é exatamente o propósito delas estarem apontadas para apartamentos em vez de áreas de risco? E mais importante, se o senhor acredita que mulheres acima de certa idade não merecem privacidade porque supostamente não são interessantes, o que isso diz sobre o seu caráter como administrador deste condomínio? O rosto dele ficou vermelho. Tentou responder, mas Solange tomou a palavra. Além disso, gostaria que todos observassem este documento. Ela distribuiu cópias de um extrato bancário. A empresa que instalou as câmeras, Segurtech, pertence ao cunhado do síndico. O valor pago foi 30% acima da média do mercado, sem licitação ou apresentação de orçamentos alternativos. O caos se instalou. Vozes se elevaram. Roberto tentou encerrar a assembleia, alegando que estávamos fugindo da pauta, mas já era tarde demais.
O estrago estava feito. A votação foi rápida e decisiva. 27 votos a favor da remoção imediata das câmeras, 12 contra. Uma vitória significativa. Mas eu sabia que a guerra estava apenas começando. E estava certa. 3 dias depois, as câmeras foram removidas, mas a retaliação veio rápido. Recebi uma notificação de aumento da minha taxa condominial, supostamente devido a consumo excessivo de água e uso intensivo das áreas comuns. Quando questionei, Roberto respondeu com um sorriso cínico. Suas orquídeas precisam de muita água, dona Helena, e a senhora tem usado bastante o salão de festas para suas reuniões. As reuniões eram os encontros de leitura que eu organizava 2 vezes por semana para as moradoras idosas. Uma atividade cultural que existia há anos e nunca havia sido cobrada, até agora. Mas ele não parou por aí. Minha correspondência começou a se extraviar misteriosamente. O elevador frequentemente quebrava quando eu precisava usá-lo. E, de repente, minha participação no coral do condomínio, onde cantava há 5 anos, foi questionada porque precisavam abrir vagas para moradores mais jovens. O isolamento social foi a pior parte. Algumas vizinhas, temendo represálias, começaram a me evitar. Os tradicionais chás das 5, que aconteciam na área comum às quartas-feiras, continuavam, mas eu raramente era convidada. Quando aparecia mesmo assim, as conversas morriam e os olhares desviavam. Foi durante esse período sombrio que percebi o quanto nós, mulheres mais velhas, somos vulneráveis ao isolamento. Como é fácil nos silenciar, nos fazer duvidar de nós mesmas, nos convencer de que estamos exagerando ou sendo difíceis. Mas também percebi nossa força quando nos unimos. Um pequeno grupo de resistência se formou. Eu, Solange, Carmen, Jurema e mais algumas poucas. Corajosas. Começamos a nos reunir em meu apartamento para planejar os próximos passos. Solange, com sua experiência contábil, mergulhou fundo nas finanças do condomínio. Helena, isso é muito pior do que imaginávamos, disse ela um dia, espalhando papéis pela minha mesa de jantar. Nos últimos 3 anos, Roberto direcionou contratos para pelo menos 5 empresas, ligadas a familiares ou amigos próximos. A empresa de jardinagem é do sobrinho dele, a de manutenção dos elevadores, de um primo, e adivinha quem fornece os produtos de limpeza a preço premium? A cunhada. Isso explicaria os aumentos constantes nas taxas, observou Carmen. Exatamente. E há mais. Parte do fundo de reserva foi emprestada para cobrir despesas não especificadas. Tínhamos munição, mas ainda não sabíamos como usá-la. Uma denúncia formal poderia resultar em processo administrativo e até criminal contra Roberto, mas também poderia dividir ainda mais o condomínio e potencialmente nos expor a processos por difamação se não tivéssemos provas irrefutáveis. Precisamos de mais, concluí. Algo que não possa ser negado ou distorcido. A oportunidade surgiu de forma inesperada. O tradicional festival junino do condomínio, que eu organizava há anos, foi cancelado por falta de interesse. Indignada, convoquei uma reunião informal, no salão de festas para todos que sentissem falta do evento. Para minha surpresa, mais de 30 pessoas apareceram, muito mais do que nosso pequeno grupo de resistência. As pessoas estavam genuinamente desapontadas com o cancelamento, uma tradição de décadas. Por que não organizamos nós mesmos? Sugeriu alguém. Roberto disse que não há verba, respondeu outra pessoa. Mas sempre usamos o fundo cultural. Para isso, argumentei. É uma reserva específica que não pode ser realocada sem aprovação em assembleia. O burburinho cresceu. As pessoas começaram a questionar se havia um fundo específico para eventos culturais, para onde estava indo. Aquele dinheiro? Foi aí que Jurema, com seus 80 anos e 0 filtros, levantou-se e disse em alto e bom som: ora, está indo para o bolso do Roberto, é óbvio, assim como o dinheiro da segurança foi para o cunhado dele e o dinheiro da jardinagem para o sobrinho. Estamos sendo roubados há anos e ninguém diz nada. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Roberto, que ninguém havia notado entrar no salão, estava parado na porta com uma expressão que oscilava entre choque e fúria. Isso é difamação, dona Jurema. A senhora terá que responder juridicamente por essa acusação. Foi quando algo inesperado aconteceu.
Joaquim, o jardineiro do condomínio, um senhor quieto que trabalhava ali há mais de 20 anos, deu um passo à frente. Senhor Roberto, com todo respeito, fui eu quem instalou aquelas câmeras. O senhor me deu instruções específicas para apontá-las para os apartamentos do Bloco A, especialmente o da Dona Helena. Disse que era para pegar ela em flagrante. O rosto de Roberto empalideceu. Isso é mentira. Joaquim está inventando isso porque está prestes a ser demitido por incompetência. Demitido? Joaquim riu um riso amargo. Já fui demitido ontem, depois de 23 anos. Sem justificativa, sem aviso prévio, sem indenização correta. Então sabe de uma coisa? Não tenho mais nada a perder. Ele tirou do bolso um celular antigo, daqueles de flip, que eu pensei que nem existiam mais. Gravei a conversa quando o senhor me deu as instruções. Na época achei estranho, mas precisava do emprego. Agora não tenho mais esse problema. A gravação era clara como cristal. Roberto instruindo Joaquim a posicionar as câmeras para pegar a velha reclamona em algum deslize. Falando sobre como eu era um problema desde que me aposentei e comecei a meter o nariz em assuntos do condomínio. Nunca vi um homem perder a cor tão rapidamente. Roberto balbuciou algo sobre contexto, sobre segurança, mas ninguém estava ouvindo. Naquele momento, a máscara havia caído completamente. Uma assembleia extraordinária foi convocada para a semana seguinte. Desta vez, o comparecimento foi recorde. Roberto tentou se defender, alegando que estava sendo vítima de uma conspiração liderada por senhoras desocupadas com muito tempo livre e imaginação fértil. Mas as evidências eram contundentes. A gravação de Joaquim, os documentos financeiros apresentados por Solange, os depoimentos de vários prestadores de serviço que, uma vez que o caso veio à tona, sentiram-se à vontade para confirmar as práticas irregulares. Por fim, descobrimos a motivação inicial de Roberto para instalar as câmeras direcionadas ao meu apartamento. Ele estava negociando a venda de seu próprio apartamento, no Bloco B, e percebeu que os apartamentos com vista para o jardim interno, como o meu, estavam valorizados. Seu plano era me forçar a sair, comprar meu apartamento por um valor desvalorizado, devido aos supostos problemas que eu causava, e revendê-lo com lucro. A Assembleia votou pela remoção imediata de Roberto do cargo de síndico e pela eleição de uma administração provisória até que novas eleições pudessem ser realizadas. Solange foi nomeada síndica interina. Nosso pequeno grupo de resistência estava exultante. Havíamos vencido, ou assim pensávamos. A transição não foi fácil. Roberto, embora destituído, mantinha influência sobre um grupo significativo de moradores, principalmente os mais recentes, que não conheciam toda a história. Ele espalhou rumores de que as taxas condominiais aumentariam drasticamente sob a nova administração, que a segurança seria comprometida, que o condomínio cairia no caos. E para piorar, começaram a circular boatos sobre mim, que eu era uma velha amarga, que não suportava a autoridade masculina, que meu problema com as câmeras era porque eu recebia visitas masculinas que não queria que fossem descobertas. Insinuações maldosas sobre minha sanidade mental, meu passado, minhas intenções. Foi um período difícil. Houve dias em que me perguntei se valia a pena, se não seria mais fácil simplesmente vender meu apartamento, mudar-me para outro lugar, deixar aquela batalha para trás. Afinal, aos 68 anos, merecia mesmo paz e tranquilidade. Mas então me lembrava, não era só sobre mim, era sobre todas nós, sobre nosso direito à dignidade, à privacidade, ao respeito, sobre não permitir que fossem os homens medíocres em posições de pequeno poder a ditar como deveríamos viver nossos anos dourados. Enquanto Solange reorganizava as finanças e trazia transparência à administração, um movimento surpreendente começou a tomar forma. Vários moradores, inspirados pela nossa resistência, começaram a sugerir que eu me candidatasse a síndica nas próximas eleições. Eu, síndica? A ideia parecia absurda. Nunca tive interesse em administração. Nunca quis esse tipo de responsabilidade. Meu plano de aposentadoria envolvia livros, chás, viagens ocasionais
e a paz de observar minhas orquídeas crescerem. Nem pensar, respondi quando Carmen trouxe o assunto à tona durante um de nossos encontros. Solange está fazendo um excelente trabalho. Ela sim deveria se candidatar oficialmente. Mas Solange balançou a cabeça. Helena, sou boa com números, mas não tenho seu carisma, sua capacidade de mobilização. As pessoas te respeitam, te ouvem. Você conseguiu unir um grupo de senhoras supostamente inofensivas e derrubar uma administração corrupta que durava 15 anos. Isso não é pouca coisa. Além disso, acrescentou Jurema, precisamos de alguém forte para impedir que Roberto volte. Ele já está articulando sua candidatura, sabe? Foi como um balde de água fria. Roberto, candidato novamente, depois de tudo que havia feito, depois de todas as evidências de má administração e comportamento antiético. As pessoas têm memória curta, explicou Carmen, e Roberto é charmoso quando quer ser. Está prometendo taxas reduzidas, segurança reforçada, até uma reforma na piscina. Quem acabou de se mudar e não conhece a história pode facilmente cair no conto dele. Foi então que percebi. A batalha não havia terminado. Talvez nunca terminasse completamente. Porque o patriarcado, minha cara, é como aquela erva daninha teimosa que você arranca hoje e amanhã já está brotando novamente. Relutante, aceitei entrar na disputa. Não por ambição ou vaidade, mas por necessidade. Se queríamos preservar as mudanças positivas que havíamos conquistado, alguém precisava fazer frente a Roberto. E aparentemente, esse alguém era eu. Os 2 meses que se seguiram foram intensos. Roberto conduziu uma campanha agressiva, cheia de promessas grandiosas e ataques pessoais velados. Panfletos apareciam misteriosamente sob as portas, elogiando sua administração firme e advertindo contra o amadorismo e emocionalismo feminino. Nossa campanha foi diferente, sem promessas mirabolantes, sem ataques pessoais. Apenas fatos, transparência e um compromisso com a dignidade de todos os moradores. Realizamos pequenas reuniões nos apartamentos, tomando chá e conversando honestamente sobre os desafios do condomínio e como poderíamos enfrentá-los juntos. Para minha surpresa, muitos jovens, principalmente mulheres, começaram a aparecer nessas reuniões. Filhas e netas de moradoras idosas, preocupadas com o bem-estar de suas mães e avós. Advogadas, contadoras, enfermeiras que ofereciam conselhos profissionais e se voluntariavam para ajudar. Percebi então que nossa pequena rebelião havia tocado em algo mais profundo. Não era apenas sobre câmeras invasivas ou taxas irregulares, era sobre o direito de mulheres idosas serem tratadas com respeito e dignidade, mesmo ou especialmente quando ousam questionar a autoridade estabelecida. O dia da eleição chegou. O clima no condomínio era de tensão palpável. Filas se formaram no salão de festas desde cedo. Pessoas que normalmente não participavam de assembleias compareceram para votar. Foi então que veio a surpresa. Uma terceira candidata havia entrado na disputa. Mariana, 42 anos, arquiteta, moradora recente do Bloco C. Jovem, articulada, com propostas inovadoras para a renovação dos espaços comuns e implementação de protocolos de sustentabilidade. Confesso que meu primeiro pensamento foi de irritação. Depois de todo o nosso trabalho, uma recém-chegada aparecia para colher os frutos? Típico. Mas então observei a forma como Mariana se comunicava, como respondia às perguntas difíceis, como apresentava seus planos com confiança, mas sem arrogância. E percebi. Essa era a verdadeira vitória. Não se tratava de eu me tornar síndica, tratava-se de criar um ambiente onde mulheres de todas as idades se sentissem empoderadas para ocupar espaços de liderança. A votação foi apertada. Roberto recebeu 18 votos, eu 23, Mariana 29. E assim, sem alarde, uma nova era começou no condomínio Jardins da Primavera. Confesso que senti uma pontada de decepção. Depois de toda aquela luta, não estar à frente da reconstrução parecia anticlimático. Mas Mariana fez questão de me procurar no dia seguinte. Dona Helena, não estaria aqui se não fosse por você e suas amigas.
Vocês abriram caminho, mostraram que é possível desafiar o establishment. Gostaria que a senhora integrasse o conselho consultivo que estou formando. Preciso da sua experiência, da sua coragem. E assim, um ano após aquela fatídica manhã em que notei câmeras apontadas para minha janela, encontro-me em uma posição que jamais imaginei. Conselheira respeitada, voz ativa nas decisões do condomínio e mentora informal para mulheres. Mais jovens que, como Mariana, estão aprendendo a navegar os complicados mares da liderança feminina. Roberto ainda mora no condomínio, embora rumores sugiram que está procurando vender seu apartamento. Cruzamos ocasionalmente no elevador ou no hall de entrada. Ele desvia o olhar. Eu sorrio educadamente. Não por submissão ou medo, mas porque aprendi que a verdadeira vitória não está em humilhar o adversário, mas em criar um mundo onde seu tipo de comportamento não encontra mais terreno fértil. Minha varanda está mais florida do que nunca, minhas orquídeas mais viçosas. As cortinas permanecem abertas sem receio, permitindo que a luz do sol entre livremente. E os pequenos encontros literários que antes realizava para meia dúzia de senhoras idosas, agora acontecem semanalmente no salão de festas, com participação multigeracional. Lemos desde clássicos até literatura contemporânea feminista. Debatemos, rimos, compartilhamos experiências. No último encontro, Jurema, aos 81 anos e mais viva do que nunca, fez uma observação que ficará comigo para sempre. Sabe, o que aprendi com toda essa história? Que somos como aquelas orquídeas da Helena. À primeira vista, parecemos delicadas, talvez até frágeis. As pessoas olham para nós e veem apenas senhoras grisalhas com dificuldade para subir escadas. Mas, na verdade, somos extraordinariamente resilientes. Sobrevivemos a casamentos difíceis, criamos filhos em tempos turbulentos. Construímos carreiras quando o mundo nos dizia que nosso lugar era em casa. E mesmo agora, quando a sociedade tenta nos tornar invisíveis, continuamos florescendo, continuamos lutando. Essa é a maior lição que quero deixar para todas vocês que me ouvem. Nunca acreditem quando disserem que passaram da idade de lutar, de se indignar, de resistir. Nunca aceitem quando tentarem reduzir sua existência a estereótipos convenientes sobre senhoras de idade. Nunca permitam que câmeras, literais ou metafóricas, sejam apontadas para suas janelas sem seu consentimento. Porque a verdadeira privacidade, assim como a verdadeira dignidade, não é algo que nos é concedido por gentileza dos outros. É um direito pelo qual devemos lutar todos os dias, com unhas e dentes se necessário. Mesmo, ou especialmente, quando estamos de camisola, regando nossas orquídeas, vivendo a vida que escolhemos para nós mesmas. E lembrem-se, se um grupo de senhoras aposentadas conseguiu derrubar um síndico corrupto e transformar um condomínio inteiro, imaginem o que poderíamos fazer se nos uníssemos em escala maior. Porque, no final das contas, não há poder mais assustador para o patriarcado do que mulheres idosas que não têm mais nada a perder e não estão mais dispostas a engolir sapos. Quando vejo as jovens moradoras me cumprimentando respeitosamente no elevador, pedindo conselhos sobre livros ou sobre como lidar com vizinhos difíceis, sinto que valeu a pena. Que todas as noites insones, todas as assembleias tensas, todos os olhares tortos não foram em vão. Porque não lutei apenas por mim. Lutei por Carmen, por Jurema, por Solange. Lutei por Mariana e pelas mulheres que virão depois dela. Lutei por todas nós que, em algum momento, fomos silenciadas, ignoradas ou tratadas como invisíveis simplesmente por sermos mulheres que ousaram envelhecer. E se há um conselho que posso deixar para vocês é este: nunca subestimem o poder de uma senhora de cabelos brancos com tempo livre e senso de justiça. Somos mais perigosas do que parecemos. Pergunte ao Roberto. As câmeras que um dia apontaram para minha janela já não existem mais. Foram substituídas por um sistema de segurança moderno, eticamente instalado, que protege sem invadir. Um símbolo perfeito, eu diria, de como as coisas deveriam ser. Segurança que respeita limites, autoridade que serve em vez de dominar, comunidade que protege todos os seus membros, especialmente os mais vulneráveis. E se em algum momento você também se deparar com câmeras, literais ou metafóricas,
apontadas para a sua janela, lembre-se de mim, Helena, 68 anos, professora aposentada, guerreira recém-descoberta. Lembre-se que você não está sozinha, que existem outras como você, prontas para se unir, para resistir, para transformar. Porque a revolução pode começar com o menor dos gestos. Uma professora aposentada notando câmeras apontadas para sua janela e decidindo que não, aquilo não ficaria assim. E termina com uma comunidade inteira transformada, mais justa, mais inclusiva, mais digna. E quanto a mim? Bem, estou planejando uma viagem à Itália no próximo mês. Sempre quis visitar Florença, ver pessoalmente aquelas obras de arte que só conheci por livros. Depois, quem sabe, talvez escreva um livro sobre nossa pequena grande revolução condominial. As Rebeldes dos Jardins da Primavera soa como um bom título, não acham? Enquanto isso, continuo regando minhas orquídeas, todas as manhãs, às vezes de camisola, às vezes não, sempre com as cortinas abertas. Porque conquistei esse direito, porque lutei por ele, e porque, no final das contas, a verdadeira liberdade está em poder existir plenamente em seu próprio espaço, sem medo, sem vergonha, sem câmeras indesejadas registrando cada movimento. E isso, minhas queridas, não tem preço.